Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo podcast, que eu estou aqui com a Moana, doutora Moana, doutor Leonardo, para a gente poder fazer esse bate-papo de alto nível, falando sobre planejamento empresarial estratégico, desde aí da reforma tributária e demais assuntos que vai decorrer durante esse podcast. Me chamo Jefferson, sou o CEO da JS Contábil, escritório desde 2020 na cidade de Lagoa Dourada. A gente atende Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, demais segmentos. A gente vai trocando ideia aqui durante esse nosso bate-papo. Jogo a palavra para vocês. Primeiramente, doutora Moana, se apresenta. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Moana Papini, sou sócia fundadora do escritório Papini Advocacia e Consultoria Empresarial. Minha especialidade é Direito do Trabalho e a minha intenção é sempre ajudar o empresário a reduzir custo e ter uma segurança jurídica. A gente sabe que no nosso país isso é extremamente complicado. A gente tem aí uma cultura de ações trabalhistas muito forte, mas lá no escritório a gente tenta falar com linguajar simples, atender todo tipo de cliente, pequenas, médias, grandes empresas, para reduzir custo, né? Para gerar aí uma competitividade nesse mercado que está cada vez mais difícil. E sou especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada na área, Segurança do Trabalho também, que uma coisa está ligada à outra, né? E sou amiga do Dr. Leonardo, né? Que eu acho que é a melhor parte do currículo. Então, vou passar a palavra para ele. Obrigado. Olá, eu sou Leonardo Cunha, né, e trabalho com a parte tributária. Eu sou professor de Direito Tributário nas especializações da PUC Minas, de Gestão Fiscal e Tributária e de Direito Tributário. Sou membro aí da Comissão de Direito Tributário da UAB, também do Instituto de Estudos Fiscais, em que atualmente estou como diretor, e bem como também do Conselho Estadual de Assuntos Tributários da Federaminas. E atuo com advocacia e consultoria tributária, justamente buscando favorecer e direcionar os empresários para que eles paguem o estritamente necessário. E aí também evitando autuações, evitando que as empresas não atuem de forma conforme, justamente para buscar que as empresas possam estar de acordo com a legislação. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer também estar com duas pessoas sensacionais. E quando a gente fala, Leonardo, doutor Mano, você falou sobre custo na sua apresentação. Leonardo falou, né, mitigar a questão dos riscos. Isso tudo é para sobrar mais dinheiro no bolso do empresário, né? Pagar realmente aquilo que é necessário. E a gente, por isso esse tema, né, planejamento estratégico e empresarial. E nada mais para a gente começar esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, que é falando sobre a reforma tributária. Algo que está para chegar, algo que já chegou. Né, Leonardo? Assim, então, gostaria que você desse uma pincelada para quem está escutando isso pela primeira vez. O que é essa reforma tributária? O que isso vai causar um impacto no meu negócio? Explicar de forma, né, geral ali esse início da reforma tributária, CBS, As principais IBS. mudanças, né? Porque eu acho que esgotar o assunto é impossível, né? Cada dia a gente pisca é um imposto novo que estão implantando. Mas acho importante mesmo. Sim, então, só uma ideia geral, né, para a gente contextualizar, porque o que a reforma veio trazer era uma mudança sobre os tributos relacionados ao consumo. Então, nós temos aí o imposto sobre produtos industrializados, que nós temos algumas mudanças. Não que ele vá deixar de existir, mas ele simplesmente vai ter alíquotas zeradas e aqueles produtos que forem fabricados em outros lugares do país, bem como na Zona Franca de Manaus, eles serão cobrados dos outros lugares no país. Então, ele não vai ter alíquota zerada para essas outras regiões. E teremos a inclusão do IS, que é o imposto seletivo, que vai incidir sobre bens e serviços relacionados aí, ao desenvolvimento das atividades econômicas que afetem o meio ambiente e a saúde das pessoas. Então, eles vão ter uma carga maior, mas está restrito. Então, não são todos os produtos e serviços prejudiciais, mas alguns. O ICMS, que é o imposto estadual, bem como o ISS-QN, vai ser substituído pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser de competência compartilhada. E nós temos, então, aí o ICMS, que é o imposto estadual, que vai ser substituído pelo IBS, bem como o ISS-QN. Ambos os tributos hoje, ICMS e o ISS-QN, que são dos municípios, eles vão ser substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência compartilhada. Temos do lado da União a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai entrar no lugar do PIS e da COFINS.
né, que também são contribuições aí que já eram federais e esse CBS vai ser exclusivamente federal. Porém, a operação que normalmente acontecia e você tinha separado em momentos distintos a apuração e o pagamento, por exemplo, de ICMS, de SSQN e também do PIS e da COFINS, eles vão ocorrer num mesmo momento, o fato gerador. Então, eu fiz uma operação de compra e venda, por exemplo. Quem está me vendendo vai já direcionar essa operação, vai ser objeto, então, da incidência automática da CBS e do IBS. E aí, quando eu for recolher, vou recolher para os estados e municípios de uma forma única e vou recolher a CBS separadamente para a União. Então, nós temos essa separação. Então, grosso modo, a gente tem essa primeira, né, estruturação, reestruturação, essa modelagem. Outro ponto importantíssimo, que aí os empresários têm que ficar atentos também, que a gente muda a lógica da não cumulatividade. Antes, nós tínhamos a emissão, por exemplo, no caso de ICMS, você tinha lá, só para poder deixar claro, a questão da não cumulatividade. Eu pago na aquisição o valor de ICMS, quando eu for revender esse produto, eu teria que abater a parcela que eu paguei. Porém, eu não teria que me preocupar com aquilo que o meu fornecedor recolhesse ou não. Se ele não recolheu, o problema é dele, ele que se virasse com o fisco. E, tendo destacado na nota, eu me apropriaria desse crédito. Agora a regra muda. Então, para que eu possa aproveitar na aquisição, tem que ter havido recolhimento do respectivo tributo. Isso já muda totalmente o jogo. Muda. Né? Então, assim, se não tiver sido recolhido, eu não posso fazer a apropriação desse crédito. Então, se torna um problema a ser acompanhado. Porém, nós temos ainda um direcionamento do que hoje é chamado aí de pagamento segregado. E aí o povo adora usar termo em inglês, split payment. Né? Split payment. Para não usar pagamento segregado. Sim. E aí esse pagamento segregado vai ser da seguinte forma. Nós temos 4 modalidades. Nós temos o split payment super inteligente, nós temos o inteligente, nós temos o básico aí, que vai ser o que vai tratar, e aí eu vou explicar cada um rapidamente aqui, vai tratar de forma diferente cada um deles. E o manual, por óbvio, que quem adquirir e a mercadoria for comprada não for feito por um pagamento, por uma instituição de pagamento, vai ter que recolher manualmente. Então, a regra do split payment é que esse sistema que tem a integração entre Receita Federal, Comitê Gestor, também as instituições de pagamento, é que quando o adquirente, comprar a mercadoria e for pagar isso, ele vai pagar para a instituição de pagamento. A instituição de pagamento faz a separação do que é tributo, manda para a Receita... O que é do governo. Isso, ou do Comitê Gestor, que aí vai ser aquele responsável por administrar o IBS, e encaminha aquilo que é referente ao valor do produto, do bem, do serviço, para o fornecedor. Então, no exemplo, o doutor Leonardo, meu amigo Leonardo, numa compra ali de R$1.000, vamos falar que R$100 é da parte que cabe ao IBS, CBS, enfim, né, do governo, R$900 na conta corrente. Vamos falar do supermercado lá, o supermercado. Paguei R$1.000 de compra. 900 seria na conta corrente do supermercado, 100 diretamente para o governo. No ato. O split payment seria pela instituição bancária. Por exemplo, você pagando por cartão de crédito, por exemplo. Sim. Ou Pix, que seja. Então, dependente da forma de pagamento. Paguei em dinheiro. Aí, sim, aí quem está recebendo o dinheiro é que vai ter que fazer essa destinação. Mas então vai mudar, porque é o seguinte, que normalmente, para você, estou dizendo não como consumidor final, porque esse exemplo que você deu foi como consumidor final. Sim. E o consumidor final não vai poder usar crédito. Ele é o consumidor final, terminou nele. Agora, se eu sou uma empresa que compro para revender, vamos supor que é uma empresa... fornecedor do supermercado, sim, por exemplo. Modelo B2B. Pois é. Então, aí, nesse caso, tem que haver a comprovação do recolhimento para eu poder usar o crédito, né, daquilo que foi pago na etapa anterior. E isso, para poder você ter uma facilidade também, e até de arrecadação, já vai ser automático. O split payment super inteligente é justamente essa integração de sistema em que já identifica, você comprou do fulano de tal, você tem tanto de crédito. Então, se você tem tanto de crédito, então eu já vou abater aqui. Então, vamos supor que nesse exemplo que você deu, você teria, tá comprando aí de uma empresa, igual você mencionou, que vai revender. O fornecedor do supermercado vende para o supermercadista que vai revender. Então, o supermercadista, em tese, teria direito a crédito se comprovar o recolhimento anterior. Só que, como ele faz muitas operações de compra, então ele já tem muito crédito. Quando alguém for recolher, for fazer o pagamento, já identifica automaticamente, você tem tanto de crédito, você teria que pagar o valor total do tributo menos o crédito que você tem. Então, você recebe efetivamente um valor superior do produto,
porque já vai ser descontado menor valor do... Exato. Até um parênteses aqui. A apuração em si do imposto é como se fosse de forma automática pelo governo. Essa é a minha dúvida. Isso, mas do superinteligente. Do superinteligente. Mas e quando a gente tiver um problema de acesso de internet, de instabilidade do Porque sistema? a gente sabe que Aí, o sistema do governo Exatamente. tem um problema sério de instabilidade. aí a gente vai ter... Né, Esse pequeno problema. Não, aí a gente tem um outro, que aí, em vez de ser o superinteligente, vai ser, entre aspas, o inteligente. Né? Que aí o que acontece nesse caso? Eu não tive a oportunidade de acessar porque tem uma instabilidade, tem alguma coisa que me impediu de fazer a segregação automática. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer de quem está pagando, né, a instituição de pagamento ao receber o valor, ela não consegue saber se tem crédito ou não. Então, ela recolhe o valor cheio. E aí, depois que o sistema voltar, pode ser questão de um dia, menos que isso. O que acontece? Ela vai fazer a apuração e devolver a diferença para o contribuinte. Interessante. Então, não vai ser uma obrigação do fornecedor ou de quem está fazendo a aquisição do produto de fiscalizar se o fornecedor dele está fazendo esse recolhimento. Já fazer em tese automático. Pois é, e facilita para quem está envolvido nas operações não ter que ter esse controle. Interessantíssimo. E, Leonardo, até pegando esse gancho que você disse sobre utilizar-se destes créditos, né? De questão de ICMS, né? o regime cumulativo, assim dizendo, que você disse, e o não cumulativo. As empresas hoje do Simples Nacional, elas não tomam créditos, né? E com a reforma tributária, para você poder falar um pouco, vai ter a possibilidade de fazer um recolhimento por fora, para elas ficarem ou não competitivas quando elas forem vender para um regime do lucro real, assim dizendo. Foi ótimo você ter colocado isso. E antes de eu falar do Simples Nacional, é importante eu retomar um ponto aqui da cumulatividade que você disse. Não haverá mais essa questão da cumulatividade, porque nós tínhamos o PIS e a COFINS antes no sistema cumulativo, né, e no sistema não cumulativo. Passa a ser tudo não cumulativo. Sim. Então, há um creditamento amplo. E na reforma também, que é ponto interessante, que a gente teve uma ampliação da base do que está sendo tributado. Por exemplo, locação não era tributado, passa a ser. Passa a ser. Então, nós tínhamos, por exemplo, aí, algumas empresas que antes davam acesso à internet, provedores de internet, não tinham cobrança nem de ICMS nem de ISSQN, agora passam a ser tributados também. Então, a gente tem uma ampliação tanto do que vai ser tributado quanto das possibilidades de crédito. O que não vai dar crédito é, por exemplo, se uma empresa compra algo que é para consumo dela, uso e consumo. Ela comprou um relógio. Pois é. A sua atividade de revenda de relógio, se não for, Exato. acabou. Ainda que você tenha comprado em nome da empresa. Isso não vai gerar crédito. Quando você fala de empresas do Simples Nacional, nós temos uma mudança importante aí, porque várias empresas do Simples, imagino que poderão não ter a competitividade com outras empresas, porque não vai ter a possibilidade de fazer o creditamento ou repassar o custo que ela teve para quem está adquirindo. Nesse caso, a reforma trouxe uma mudança de que as empresas do Simples poderão recolher de forma separada o IBS e a CBS para que possam encaminhar ou possibilitar aos seus adquirentes a utilização desses créditos. É uma possibilidade. Então, a empresa ela pode escolher. E uma vez escolhendo, ela tem um prazo. Então, ela escolhe hoje. Ela fica durante o período de apuração ou do ano fiscal, né, que isso ainda vai ter que ser retratado, regulamentado exatamente, para poder a empresa, então, ela ficar nesse período e se ela achar que tem que retomar tudo dentro do Simples, ela volta. Se não, mantém o IBS e a CBS fora do Simples. Então, isso é uma estratégia que a empresa vai ter que analisar, se é viável ou não. E depende para quem ela vende. Imagine você aí, empresário. Você tem a empresa do Simples e vende para consumidor final. Vai fazer diferença se ela vai recolher fora do Simples IBS e CBS? Não vai fazer diferença. Não faz nenhum. É por isso que é muito importante esse planejamento, né? O planejamento estratégico tributário mesmo. Quem é o meu consumidor? Quem são os meus clientes? É importante que tenha esse repasse de crédito? Não é importante, então vou continuar no Simples. É importante fazer uma análise da estrutura da empresa para ver qual que é o melhor regime, porque às vezes tem ali uma impressão, né, de que o Simples Nacional seria o melhor regime para essa empresa e não é. Então, é muito importante que a contabilidade, acompanhada de um advogado tributarista que tenha ali uma ética, consiga passar todas essas informações para que o empresário tome a melhor decisão. E pensando sempre lá na frente, né? Aonde eu quero chegar, quais clientes eu quero atingir, principalmente se a gente vai falando de um ano fiscal. Então, aquela decisão, ele vai ter que sustentá-la por aí, né?
se ficar mesmo nessa questão do ano fiscal. Então, é muito importante essa estratégia, entender o seu negócio, entender o negócio dos seus clientes, né, dos seus concorrentes também, porque isso é muito importante. Exatamente. E melhorar cada vez mais, recolhendo os impostos da forma que vai te trazer mais competitividade no mercado. E ponto relevante disso que você mencionou, Mona, Jefferson, só para atentar, é o seguinte, tem clientes aí de contabilidades e tudo, e até foi um dos pontos que a gente tratou num dos encontros grandiosos aí que o Jefferson faz, né? Para os clientes que ele atende. Fizemos um ano passado, né? Sim, e esse ano promete também, hein? Então, assim, é justamente para formar e informar os clientes da necessidade de estar atento ao que está na legislação. Então, tem muitos clientes aí, vários empresários, que acreditam que a Receita hoje não tem acesso ou não vai ser pego. Vai. A questão, a cada dia que se passa, e com a reforma isso também fica mais em evidência, a necessidade e a determinação de que os sistemas da Receita Federal, os sistemas dos municípios e dos estaduais, as administrações tributárias se conversem. Estejam interligados. Sim, inclusive há uma previsão na legislação de que haja integração do sistema, domicílio eletrônico tributário, que a União tem acesso na fiscalização que está sendo feita pelo Estado, pelo município e o contrário também. Então, as informações elas estão muito mais interligadas e cruzadas hoje. Então, assim, um contribuinte que, de repente, acha que sonegando, ou não informando, ou não emitindo nota vai ser difícil de ser pego, cada dia que passa ele vê que isso já não existe mais. Por exemplo, que já existia. A empresa do Simples Nacional faz venda de mercadorias, por exemplo, não emite nota, mas vendeu tudo no cartão de crédito, no Pix. O Estado fiscaliza e identifica isso facilmente. Então, assim... Não, e hoje em dia ninguém paga nada mais com retira a empresa do Simples, Pix e cartão de crédito. E tudo se cruza. Lastreado. Né? Lastreado. Então, e olha para você ver, planejamento empresarial. Então, a gente está falando, a reforma tributária, é algo que já está aí, né, Leonardo? E algo que vai a longo prazo também. A gente tem, iniciando em 2026, né, Leonardo, o início, né, das mudanças até 2032, perfeito? É isso mesmo? Sim. Nós temos aí iniciado, em 2026, as fases de testes, né, com 0,9% de alíquota da CBS, né, só lembrando aí que é a contribuição sobre bens e serviços, e nós temos 0,1% do IBS, que 0,5% desse 0,1% corresponde à alíquota do Estado e os outros 0,5% correspondem à alíquota aí dos municípios. E depois, no ano seguinte, já tem uma redução da CBS, né, para 0,8% e ela passa a valer integralmente a partir daí, extinguindo o PIS e a COFINS. E da mesma forma a gente passa a zerar o IOF sobre seguros, que é um que vai sair também. E um outro detalhe que muita gente às vezes acaba esquecendo é que a arrecadação atual ela vai ter que ser mantida pelos tributos que estão substituindo. Então, o imposto seletivo, a CBS e o IBS vão ter que manter a arrecadação. Há uma previsão de que a alíquota seja, num primeiro momento, 26,5%, depois já disseram 28,5% também, mas é em função até mesmo que é uma verificação que ela vai acontecer quinquenalmente, de 5 em 5 anos, para verificar se a arrecadação está sendo mantida, se está sendo mantido, por exemplo, os benefícios ou não que estão sendo concedidos, porque nós temos regimes diferenciados, que vão ter redução de alíquota de 30%, de 60%, de 100%, e regimes específicos, tem regras e alíquotas específicas. Se esses regimes que estão beneficiando determinados segmentos, se eles estão impactando na arrecadação, eles vão ter que ser reduzidos depois. Se determinados medicamentos, produtos que às vezes estão isentos ou recebem um beneficiamento também, se eles vão ter que voltar para a alíquota cheia, se não, isso vai ter que ser um estudo constante. Fases de testes. Sim, mas isso vai acontecendo nesse período de transição, porém, de 5 em 5 anos tem que ter uma reavaliação, que vai poder mudar as alíquotas de cada um desses tributos. Né? E isso vai influenciar na precificação? Totalmente. Perfeito. Inclusive, pela precificação normal que é feita, porque nós teremos, em alguns segmentos, aumento. Por exemplo, o setor de serviços vai ter um aumento de carga tributária, porque hoje chegaria até 5% no máximo, e vai passar a poder chegar, né, aos 26,5%, 5% que eu falo, de ISS. Porque a gente ainda tinha o PIS e a COFINS, que quando o pessoal fala, o serviço vai aumentar de 5% para 26,5%. Peraí, vai aumentar? Vai. Mas o pessoal esqueceu de colocar PIS e COFINS no meio. Sim. Porque era PIS, COFINS e ISS. Então, a gente já tinha que considerar isso. Então, já não era só 5%. Então, agregando todos, chegaria até 26%. Pois é. E aí, o que acontece?
passará, então, a ser 26. Então, em vez, sei lá, de os 9,25 mais os 5, dá 14, né? 25 aí. Então, de 14,25, você vai passar para 26,5, por exemplo. Então, vamos colocar 2 pontos aqui, Leonardo, para quem está acompanhando a gente lá de casa. Primeiramente, ao consumidor final, ele vai pagar mais caro, correto? Pode ser em algumas coisas, sim. Né? Então, não necessariamente em tudo. Sim. Mas algumas então, coisas, o consumidor final ele vai sentir no bolso que algo está mais caro. Sim, é possível. Né? É possível. Agora, uma outra situação que agora prestador de serviço que tem ali um contrato de Fixo. 12 anos. Sim. Fez um contrato hoje, mano, lá no seu escritório de advocacia. Você já tem que prever essa alíquota no decorrer, senão você vai perder dinheiro. Correto? Correto. Mas um ponto relevante que a gente tem que descrever é o seguinte: além do daqui para frente, nós temos que verificar o para trás. Imagine contratos que já estão em curso, que estavam precificados com uma realidade anterior. Com essa mudança, vão ter que ser renegociados os contratos. Vai ter que fazer um adendo? Sim, mas vai ter que ser. E também o seu fornecedor, o seu contratante, ele vai ter que fazer com outros. Então, isso vai ter que ter uma mudança para evitar que haja uma perda, né, de um custo maior. Claro. Então, vai ter que ter uma abertura, porque o cenário vai mudar. Então, não adianta aqueles que prestam serviço para você ou você que preste para outros ficar resistente e dizer, não vou mudar minha precificação. Você vai ser prejudicado e quem está adquirindo de você, às vezes, também. E é aquela questão, né? Quando a gente tem um advogado especialista fazendo a contratação, a gente tem algumas cláusulas no contrato que possibilitam essa troca. Então, assim, mudança de legislação que prevê um aumento extraordinário, não só de demanda, mas como de custo. Então, um bom contrato já vem essa previsão. Às vezes você faz aí, eu vou dar um exemplo de uma indústria plástica. O valor da matéria-prima era depois da guerra triplicou. Não tem como você manter a mesma precificação, ainda que você tenha um contrato longo, de grande duração. Então, é muito importante quando você vai fazer um contrato, principalmente a longo prazo, com alguns clientes, de expressividade, né, na sua receita, que você faça um bom contrato, prevendo justamente essas questões, né? A gente vê aí que nos últimos 5 anos nós tivemos Covid, nós tivemos guerra que impactou diretamente em algumas matérias-primas, agora a gente tem a reforma tributária, então, querendo ou não, a gente está num cenário inseguro. Então, é mais um ponto que também, junto com essa estratégia... Tem que estar sempre revendo, revisando. E não adianta... O que muita gente faz, principalmente as pequenas empresas, costumam achar que o coitado do contador tem que se virar com tudo. No interior, principalmente. Eu sei disso, vários já me contaram. Acha que o contador tem que fazer contrato. Contrato de trabalho, contrato social. Participar de licitação. Ele tem que se virar e resolver tudo, e não é. Então, assim, e outros, além disso, achar que o contador tem que resolver, alguns acham que ChatGPT, pegar na internet, modelinho, resolve. Não resolve. Dessa forma. As empresas que são assim, já estão amadurecidas no mercado, que já atuam de forma estratégica, elas não fazem dessa forma, não. Elas não acreditam, nem relegam isso em função da atividade delas. Sim. Então, assim, isso é algo importantíssimo. É cada um no seu segmento atuando, cada um no seu quadrado, como dizem, né? Para atuação, para evitar surpresas. E assim, cada um no seu quadrado e todo mundo no mesmo quadrado. Porque não adianta... no quadrado maior. Porque não adianta o contador tomar uma decisão, por exemplo, fazer a documentação trabalhista de uma empresa. Vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu assunto. Mas eu vejo muito contratos que são padronizados pela contabilidade e que, às vezes, não fazem uma previsão de uma coisa específica que a empresa utiliza, que é o trabalho em escala. Então, não adianta você delegar uma questão para o contador, que ele pode ter ali, e com certeza tem um conhecimento trabalhista, mas pedir que ele elabore a documentação da empresa. Então, o contador, junto com o advogado trabalhista, olhar essa questão de documentação, o contador, junto com o advogado tributarista, fazer uma análise de planejamento tributário, porque envolve coisas que superam, acho que, a contabilidade ali do dia a dia. Se a empresa precisa fazer alguma mudança de documentação, de contrato social, acordo de cotistas que a gente estava comentando aqui antes de entrar no podcast, fazer a contratação de um advogado que seja especializado nisso, né? Porque essas coisas vão fazer a diferença lá na frente. E eu brinco, quando está tudo muito lindo, tudo dando certo, está ótimo. Mas se der errado, você vai precisar disso. É isso que vai salvar a sua empresa. E aí as brechas são identificadas facilmente depois e vão dar problema efetivamente, nos contratos que sejam, né?
Então, assim, é muito importante ter essa sinergia. E aí, o que a Moana mencionou, essa atuação em conjunto, ela é essencial. Então, a autuação fiscal, fiscalização, por exemplo, na parte tributária, não adianta achar que é o contador ou só o advogado resolve. É uma atuação em sinergia, porque a contabilidade e o direito estão aí para fornecer informações, dados, referências importantes para os empresários tomarem decisões. Até mesmo, o Leonardo, você tem um exemplo específico que você né, que acompanhou, que você, antes, né, de alguns encontros que a gente teve junto? Você disse sobre uma situação que você autuou, que era lá na Receita Federal, contando as páginas. Foi? Esse caso foi maravilhoso. Esse foi. Isso aí serve realmente de exemplificação. Exato. Porque, assim, era uma autuação, acho que de 27 milhões de reais, com vários itens dentro da autuação problemática. E a doutora Moana trabalhava comigo na época no mesmo escritório. Então, assim, foi meio desesperador em função da quantidade de coisas que a gente tinha para fazer no mês. Mas eram inúmeros itens. E aí um ponto que eu tinha destacado, pelo menos que eu me recordo nas conversas que a gente já teve, é que alguns empresários ou contadores, e eu já vi defesas nesse sentido do que eu vou me referir aqui, é que acreditam que sendo genéricos, que tratando ou a fiscalização ou uma defesa de auto de infração, basta exemplificar, direcionar a documentação e que se vira e que a autoridade fiscal vai se virar para analisar, não vai, não. Então, a gente tem que desenhar. E nesse exemplo, para tentar ser sucinto, é que havia essa autuação, era documento demais, era informação demais que precisava ser contraditada, contraposta ao que a Receita da autuação fez lá. E só um detalhe, esse fiscal, antes de autuar, tentou cobrar propina da empresa. 2 milhões. A empresa conversou com a gente foi categórico. Empresa, não pague, principalmente pelo fato de você não estar errado. Deixa esse fiscal aí, porque se vier outro fiscal, ele pode autuar do mesmo jeito e você, além de qualquer coisa que pudesse acontecer, está incorrendo em crime ainda. Exatamente. Então, assim, não faça esse tipo de coisa. E aí nós fomos fazer a defesa. Você perde sua razão. Sim. E aí a gente detalhou item a item, mas deu trabalho demais. Item a item do que estava errado. Fizemos vinculação dos documentos, nota fiscal, com extrato bancário, com pagamento, com saída, com notas, com empréstimo entre empresas, porque era um grupo de empresas. Sim. Então, assim, foi muita coisa. E aí, no final das contas, depois de alguns anos aguardando o julgamento, e esse recurso nosso, ou melhor, a impugnação que a gente fez, ela foi acatada na integralidade. Olha só. E foram, na época era em papel ainda, 12 mil páginas de documentos. A gente está falando aqui de mais de 20 milhões de reais. 27, para ser preciso. Segregados em pontos de verificação que a fiscalização supostamente tinha entendido que estava equivocado. Mas por quê? Detalhado. Não adianta fazer por amostragem. Tem que detalhar, desenhar efetivamente para quem vai julgar, para quem vai analisar, onde está o erro, onde estão os problemas. Fiscalização antes de uma autuação. É interessante que se acompanhe o contador, o advogado, em conjunto às vezes, para que eles possam entender o que é fiscalização e apresentar as informações e aquilo que precisa ser esclarecido para evitar uma autuação. Então, pegando nesse gancho, Leonardo, até trazendo aqui para a Moana, especialista na parte trabalhista, o que a gente observa muito, não sei se chegou nesse caso, que você disse que é questão de notas fiscais, né? Mas a gente observa muito, Moana, rúbrica sendo lançada de forma errada na folha de pagamento. Isso tudo também está dentro do planejamento empresarial estratégico, porque pode gerar um passivo muito grande, como a rúbrica sendo lançada de forma indevida e não sendo descontada ali o INSS, o imposto de renda. Com certeza. Acontece muito das empresas instituírem premiações, gratificações, pagamento, o famoso por fora, que ela tenta tirar o por fora e colocar dentro do contra-cheque, mas numa rúbrica errada. Isso é muito comum. A legislação, principalmente trabalhista, né, ela é extremamente confusa. Apesar de ter um linguajar mais simples do que a legislação tributária, por exemplo, ela é muito segmentada. Então, a gente tem súmulas, a gente tem OJs, a gente tem algumas questões que fogem um pouco da CLT. A gente teve agora a reforma trabalhista de 2017 e, ainda assim, há uma interpretação muito errada do que é gratificação, do que é prêmio, do que seria comissão. Então, às vezes, a empresa fala, eu vou fazer ali a instituição de um prêmio porque o meu contador me disse que eu não faço o pagamento dos impostos sobre esse benefício. E acaba que a forma como ele institui isso dentro da empresa acaba desqualificando esse benefício como premiação. E aí gera não só
o passivo trabalhista, porque esse valor pago ele vai ser incorporado ao salário. Então, todos os outros remunerações, todos os outros valores que você paga a título de remuneração vai ter como base de cálculo esse valor incluído, como também gera um passivo tributário, porque você deixa ali de fazer o recolhimento dos impostos sobre essa parcela. Então, quando o empresário fala comigo, eu preciso reduzir custo, mas eu preciso incentivar a minha equipe, eu preciso fazer uma premiação de fato para reduzir o absenteísmo, como que a gente faz? A gente analisa o que ele está pagando, através de quê? É realmente para premiar, é uma gratificação, qual que é a frequência, é uma meta, porque isso é muito importante. A gente analisa o que ele está querendo, de fato, gratificar aquele empregado e a gente verifica se encaixa nessa questão da legislação e a gente faz negociação coletiva. Então, se ele quer fazer uma premiação ao risco, porque ele está fazendo aquele pagamento com uma certa habitualidade, é um valor fixo, é um número grande de empregados que está recebendo aquela premiação, vamos sentar junto ao sindicato, vamos instituir, vamos fazer um documento, regimento, de fato, de como aquele empregado pode receber aquela premiação. Então, é muito importante, a gente ficou muitos anos aí, né, com essa restrição de, eu não quero envolver o sindicato só tem aquele poder de fiscalização, não gosto de envolver o sindicato, mas isso é uma coisa errada. Quando a gente fala de estratégia trabalhista, a gente precisa do sindicato para que você tenha maior segurança jurídica nas negociações. E no caso dessas verbas, por exemplo, tem empresas que acham que só dar um nome para ela que é de natureza indenizatória está resolvido. Não é. Não é bem assim. Tem que verificar de fato a que título ela está sendo tratada, porque isso pode gerar um problema para frente, né? Com certeza. E no caso também, dentro ainda dessas verbas aí da folha de pagamento, por acaso os seus clientes ou eles têm consciência, por exemplo, de que tem verbas que não deveriam estar sendo incluídas na base de cálculo de contribuição previdenciária patronal e estão pagando indevidamente? Tem uns que não. Exatamente. Pois é. Hoje, olha só, mano. Hoje, pegando nesse gancho aqui, né? Recentemente, eu peguei uma empresa, finalzinho do ano, outubro de 2024. Realmente, a gente assumiu ela em janeiro 25. Onde que a empresa ela foi excluída do Simples Nacional, né? A antiga contabilidade não fez o recolhimento patronal devido, porque ela enquadrou no regime normal. E isso gerou, desde 2021, gerou um valor muito alto, porque até então, né, falta de comunicação, também parte do empresário e do contador, né, não recolheu e gerou débitos muito maiores, né? Até fluxo de caixa da empresa afetou realmente o fluxo de caixa. E pegando nessa situação, né, Léo? Aí, Moana, você disse sobre a reforma trabalhista, né, desde 2017. O que a gente observa? 2 pontos aqui. Na maioria das empresas hoje, uma empresa ali do regime do lucro real, você abre uma empresa para fugir da parte patronal, uma do Simples Nacional, coloca os funcionários e gera vários riscos, assim dizendo, né? Fala um pouco para a gente sobre... Então, quando a gente não tem um planejamento tributário, uma análise do contador, uma análise do advogado trabalhista, a empresa vai fazendo jeitinho, né? E o jeitinho brasileiro nem sempre dá certo. Acontece muito dos clientes terem vários CNPJs constituídos dentro de uma mesma unidade empresarial. Então, no mesmo endereço, tem alguns CNPJs, o nome sempre muito próximo, normalmente o nome do filho, o nome do pai, ou tudo junto. Um está no Simples, um está no lucro real, para gerar ali a dívida, todos os custos da empresa vão ser inseridos naquele CNPJ para parecer que ela está tendo um prejuízo e pagar menos, e os empregados ficam em outro CNPJ. Isso é um grande problema, primeiro porque normalmente vai haver transferência de empregados entre CNPJs. Então, a gente não tem o encerramento de um contrato de trabalho e o início de um novo vínculo. Até porque os empregados não suspendem as atividades, não tem mudança de gestão, continua fazendo exatamente a mesma coisa. Isso é uma fraude trabalhista. Então, isso vai ser uma sucessão ou uma transferência de empregados. A responsabilidade sobre eventual passivo trabalhista continua sendo do grupo econômico, porque não deixa de ser o grupo econômico. Então, é muito importante que a empresa entenda que, às vezes, a decisão tributária que ele está fazendo não vai refletir na mesma situação trabalhista. Então, ele pode até, e aí por uma análise mais precisa, né, específica, vai ver se de fato ele vai conseguir esses benefícios tributários. Mas trabalhista ele não vai conseguir.
estando numa mesma unidade, ter um interesse integrado, isso é um grupo econômico. E a responsabilidade ela é solidária entre todas as empresas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se toma uma decisão, talvez só com a contabilidade, só com o advogado tributarista, qual vai ser esse impacto? Porque se eu estou querendo matar um CNPJ, eu tenho que pensar se esse CNPJ também vai continuar sendo responsável por algum passivo trabalhista anterior. Sim. Ou futuro, porque ele continua ali responsável por um certo período. Então, é muito importante, mais uma vez, essa sinergia entre os profissionais, essa comunicação, porque, às vezes, o trabalhista ele só vai descobrir depois. Chega uma ação trabalhista, chega ali uma alegação de grupo econômico, aí, na hora que a gente vai tentar entender o histórico, aí o empresário fala assim, não, mas é porque aqui, na verdade, a gente faz. A atividade está no CNPJ, os empregados estão em outro, a distribuição do produto que a gente está em outro. Aí a gente fala, realmente, aí fica um pouco difícil da gente tirar essa responsabilidade. Eu queria continuar só um pouco na parte trabalhista aqui, Mônica, que eu acredito que seja dúvida de muitos que estão em casa. O pessoal faz a contratação via PJ. Abre um MEI lá, vou fazer uma contratação. Mas é quando exige que a pessoa chega às 7 horas, sai 5 horas de almoço. Aí o PJ ainda pergunta se eu vou ter direito a férias. Entendeu? Que é um risco também, se não ter essa divisão e esse entendimento, né, Mônica? É outra fraude, né, que o pessoal tenta fazer, né? Exatamente. Exatamente. Assim, a contratação de um profissional autônomo, a contratação de uma pessoa jurídica constituída, seja como MEI, seja como qualquer outro formato, ela não é ilegal. Ilegal é você querer contratar esses profissionais, essas empresas, para fazer o serviço de um seletista. Exato. Né? Então, o contrato... mas eu tenho um contrato de prestação de serviço. Não, o contrato está lindo. Às vezes, eu mesmo que faço o contrato. O problema é o dia a dia. Como é que é no dia a dia essa relação? É de fato autônomo? É de fato típica de uma prestação de serviço ou é um seletista? É aquilo que você disse. Você exige horário de chegada? Você tem ali todo o direcionamento das atividades, a pessoa usa o uniforme, está dentro da sua empresa. Isso configura, de fato, uma fraude trabalhista. Né? Então, mais uma vez, é importante a gente entender qual que é o intuito do empresário quando ele faz a contratação nesta modalidade. Porque existem uma série de contratos que podem ser utilizados para que não gere a fraude trabalhista e, consequentemente, o vínculo de emprego. Porque aí você vai ter que pegar o salário do PJ, que normalmente é muito mais alto, né, a remuneração, e transformar aquilo em salário e pagar todas as contribuições e os benefícios que, às vezes, a convenção coletiva ainda traz outras coisas. Então, isso que a Mônica está falando me remete de novo ao que está no nosso plano de fundo aqui. Planejamento empresarial estratégico. Porque não adianta criar ações isoladas sem analisar o contexto inteiro. Que você disse aí, Mônica, de planejamento, às vezes fazer uma atuação tributária, coisa assim, mas será que a estruturação da sua empresa está de forma adequada? Seja pelo regime tributário, seja a estrutura societária, né, do que você quer fazer, você criou por quê está naquela estrutura. Então, tem que se analisar justamente para buscar otimizar os recursos das empresas, dos empresários, para poder pagar o mínimo necessário, seja ele tributário, seja ele de custo trabalhista, seja ele de logística, de fornecimento. Então, tem várias coisas que precisam, de fato, ser analisadas. Daqui a pouco a gente até volta. Não, pode continuar. E só um ponto que a gente tem que entender é até qual que é a atividade da sua empresa. Às vezes, a sua empresa é uma atividade que exige, de fato, a prestação de serviço de pessoas. E aí, você não tem um empregado seletista. Não faz sentido. Isso é muito fácil configurar a fraude. E tem um outro ponto também que o pessoal não se atenta. Eu tenho um vendedor e eu quero contratá-lo como representante comercial porque ele vai ganhar mais, enfim. E aí dispensa aquele seletista e faz a contratação através de um PJ ou como autônomo. E o pessoal esquece que veio aquela lei da terceirização na época da reforma trabalhista que estipulou um prazo de 18 meses de carência para que você possa converter essa modalidade de seletista para um prestador de serviço. E, como a gente estava mencionando mais cedo, as informações estão casando. Então, quando eu emito a nota para você, há uma informação de que eu estou sendo seu prestador de serviço. Mas se eu já fui seu empregado, fica muito nítido a gente conseguir invalidar essa prestação de serviço, essa terceirização. Então, alguns moldes ainda estão sendo analisados, né? A gente tem aí uma suspensão de algumas ações trabalhistas pelo Supremo, que vai ainda discutir
né? E vai regulamentar com contrato, sem contrato, com emissão de nota fiscal. Agora, alguns requisitos são básicos. Se você contrata uma empresa e está fazendo pagamento, você necessita de nota fiscal. Documento fiscal, sim. Então, acontece que tem um contrato lindo, maravilhoso, mas não tem a emissão de nota fiscal, não tem uma transação bancária para justificar aquilo ali. Não resolve nada. Não se resolve nada, se paga seguro, plano de saúde, se paga vale alimentação. Paga férias, tudo. Paga férias, paga tudo. Aí não tem jeito. Daqui a pouco a gente volta no trabalhista aqui. Voltando agora na transição aqui da reforma tributária, Leonardo. O que você fala para os contadores que estão assistindo esse vídeo? O que você fala para mim? O que eles têm que ficar atentos com a reforma tributária? Inúmeras coisas, Jefferson. Porque, assim, a reforma ela vem mudar um parâmetro, a parametrização daquele modelo que era utilizado. Então, a gente muda a forma como, a gente já mencionou aqui, dos tributos sobre o consumo, da maneira de apurá-los, porque vai ser diferente, do creditamento ou não, do aumento de custo. Então, a necessidade que os contadores e também os empresários têm é de conhecer, de buscar entender o que está acontecendo, o impacto que isso vai causar na sua empresa, fazer uma projeção de agora para frente, como é que isso vai aumentar enquanto está na transição. Não Sim. houve uma mudança, porque no caso do IBS, a partir de 2033 não existe mais ICMS e nem ISS-QN. Mas até lá, nós vamos ter aí, a partir de 2026, um período de transição, né? E a CBS já vai valer aí a partir de 2027, extinguindo o PIS e a COFINS. Então, há uma necessidade de fazer uma projeção, um mapa, um mapeamento, melhor dizendo, financeiro, efetivamente, econômico da empresa, o tempo até lá na reforma tributária. O cenário hoje aqui, se tivesse tudo na reforma e se tivesse da forma como está hoje, e tivesse tudo na reforma, como seria? Qual que seria o impacto para esse mês? E aí eu vou fazendo mês a mês até chegar. Tem que fazer uma projeção até para eu me programar. Tem empresas, por exemplo, que elas vão ter que reestruturar a sua operação, porque às vezes o custo ou o tipo de produto pode ser viável ou não. Exatamente. Porque é o seguinte, os benefícios tributários que nós vamos ter, reduções de alíquotas de 30%, de 60% e de 100%, elas estão delimitadas por tipo de produto. Eles estão vinculados ao NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul, do sistema harmonizado. O pessoal chama de NCM apenas, né? Então, isso são números que vão tratar efetivamente a vinculação de qual produto que é. O número está vinculado ao produto. Então, são todos? Não. Nós teremos produtos específicos do agronegócio, teremos produtos medicamentos, né, medicamentosos aí, teremos, por exemplo, produtos fabricados para o pessoal que tem deficiência. Então, tem produtos que estão com redução de 100%, outros produtos com 60%. Então, depende. A gente precisa entender quais os produtos. Às vezes, um produto que eu trabalho, ele é similar com um que vai ter redução e o que eu trabalho não tem redução. Vai ter que mudar a sua Às vezes Você pode sim, às vezes não. Então, você tem que Depende. realmente conhecer. O empresário tem que realmente conhecer o seu negócio. E como é que ele, empresário, relega simplesmente meu contador resolve? Não tem como. A empresa não é dele? Exatamente. O contador é um prestador de serviço, como regra, e o advogado também, e precisa desse planejamento. Tem que estar em conjunto, tem que estar pra em poder, consonância, né, falando a mesma para coisa. poder para poder buscar a melhor forma de otimizar a atividade empresarial. E até você comentou do NCM. Hoje a gente acompanha, né, quando chega empresas no escritório. Realmente a gente vê que vários NCMs, quando a gente vai fazer a apuração, está uma nomenclatura classificado um produto de forma errada. Exato. Às vezes está pagando um valor, Leonardo, a mais porque está classificado de forma Sim, errada. exemplo Entendeu? disso. Eu trabalhei numa atividade aí para uma consultoria, para uma empresa que ela precisava de uma classificação para um produto novo que ela tinha criado. E quem define essa classificação é a empresa com a Receita Federal, porque precisa de analisar processo produtivo, o que envolve, se acréscimo, matéria-prima, se envolve, por exemplo, um determinado tipo de aquecimento, se envolve alguns produtos. E aí um exemplo, era joelho de porco defumado. Inicialmente pode pensar assim, joelho de porco é tudo igual. Em tese, no primeiro momento a gente imagina que sim. Localizei, não é que bem achei. Existem, na época que eu pesquisei, existiam 4 NCMs vinculados a joelho de porco defumado. E o tipo de processo mudava. Tínhamos, por exemplo, processo em que a defumação ela acontecia por uma ordem natural, né? E você ficava colocando lá num forno ou próximo de algum lugar que de forma artesanal. É artesanal. E aí tinha outros, por exemplo, que você inseria sal ou outros elementos aí de tempero.
outros eles eram elevados a determinadas temperaturas superiores a determinado patamar que faziam que tivesse uma característica diferente. E aí, o que mudava disso? Inicialmente pode falar assim, não muda nada não, mudava. Tinha alguns que eram objeto de substituição tributária, outros não eram. Aí você então, fala, assim, agora muda. seu joelho de porco vai parar de ser queimado na E aqui? madeira X e vai ser queimado Vamos dar o no... seu detalhe, processo. porque essas especificações de NCM estão lá descritas na tabela de incidência do IPI. Sim. E aí, elas se encontravam em capítulos completamente diferentes. Então, assim, é porque justamente a discrepância era grande. Se é produto, eventualmente, algum produto químico que já tinha sido industrializado, que era inserido ou não. O processo, ele é importante. Então, isso influencia. Exatamente. E aí vai influenciar na classificação e na tributação dos produtos. No preço do produto. Sim. E aí, nesse exemplo, imagine só que vai ter que analisar esse caso. Do exemplo que eu mencionei, como que ele estaria na reforma tributária hoje, se ele estaria sucedido aí, ou sendo objeto de alguma isenção. Mas suponhamos que, desses 4, 1 ou 2 joelhos de porco estariam aí com isenção ou redução de alíquota. Às vezes, o processo produtivo do empresário que não se enquadre na isenção, ele queira mudar para poder se enquadrar. Com certeza. Até pegando o Leonardo Moama, a gente fala muito aqui, até da classificação do NCM, paga o tributo errado, reconhecido ali, né, de forma da Receita Federal, a gente solicita a restituição do crédito, tendo lastro, né? Vamos pegando um gancho aqui agora que acredito que faça sentido para quem está acompanhando a gente. Quando a gente fala sobre as recuperações de créditos, porque tanto com a reforma, como você disse anteriormente, ô Leonardo, que a gente vai conseguir utilizar, porque vai ser não cumulativo, assim dizendo. Então, eu comprei do meu fornecedor, eu vou utilizar aquele crédito se ele realmente pagou o tributo, e vai ser, né, na cadeia, assim dizendo. Mas hoje há várias empresas, assim dizendo, e vários, não sei se posso falar profissionais, né? Várias pessoas no mercado que colocam como se fosse um milagre, né? Eu vou reduzir sua carga tributária. A gente sabe que, nesse exemplo que a gente deu do NCM, tem muitas empresas que pagam errado. Realmente, a Receita reconhece, faz a restituição dentro daquilo que é conforme a lei. Mas pega nesse gancho, por exemplo, nessa questão dos créditos tributários que a gente acompanha, né? Durante as últimas semanas tem falado, né? Tem várias coisas sobre esse assunto que a gente vai poder tratar aqui. não só dos riscos, mas assim, às vezes de oportunidades. Mas um negócio interessante, algo relevantíssimo, que muita gente acredita aí que tem milagrosos aí no mercado. E não é assim. Quando, assim, vou reduzir sua carga tributária, será que vai? Às vezes a empresa já está correta, já faz tudo certinho. Não necessariamente. Essa promessa de que vai, acho que é uma forma de induzir, sabe? E tem empresários que querem cair, não é porque caem. Tem os que caem, são enganados. Que não tem, às e tem vezes, aqueles que querem. Realmente. Vou sim arriscar, não sei o quê. E quer ser enganado, né? Então, assim... Existem profissionais de todos os perfis, né? Existem empresários também com perfil, talvez, aquele perfil antigo, né, do empresário, igual tem atuação fiscal, manda 30 caixas de papel que o pessoal não vai ler e vai deixar isso passar. Vai ser prejudicado. Não é bem assim. Da mesma forma como também existem profissionais, tanto na contabilidade como na advocacia, que não têm ética, né, no trabalho e fazem essas promessas, né, terra na lua. Sim, começando por um exemplo importantíssimo. Empresas do Simples Nacional, quando elas compravam aí produtos que são tributados pelo regime monofásico. Monofásico é que você já atribui a tributação, ela já ocorre na primeira etapa lá. Da cadeia. Então, você não tem as etapas subsequentes a serem tributadas, diferente da substituição tributária, que você tributa em cada uma e substitui alguma parte. Na monofásica, não existe a tributação nas outras fases. E aí, se você já recolheu tudo, quando eu sou do Simples e compro e revendo aquele produto monofásico, eu tenho que excluir a tributação dele, que eu pagarei no Simples Nacional, para ele não pagar 2 vezes. Tudo certo. A questão é, alguns picaretas no mercado procuram as empresas que não têm conhecimento, às vezes não tem um contador para... Porque a empresa do Simples, você presume que é uma empresa menor. Então, às vezes, o dono da empresa é quem faz a folha, quem faz a administração. Né? Mas aí, ele quer contratar alguém que está discutindo com ele uma questão técnica que ele não sabe e ele acaba sendo enganado. Ou, né, não procurando saber. E aí, no exemplo... Algumas empresas do interior aí, eu digo porque eu sou do interior e me procuraram em função disso, que a empresa, por exemplo, tinha 5% de produtos que ela revendia monofásicos. E aí uma consultoria tributária de Belo Horizonte chegou para ela lá e fez com a promessa lá que conseguiria buscar restituição e tudo,
fez a alteração, pegou procuração da empresa, alterou os produtos. De 5% passou para 95% de produtos monofásicos. De um dia para o E outro. fez uma recuperação. Gigantesco. E a Receita foi lá depois aqui, ó, a empresa, aqui, ó, olha o que a gente achou aqui, ó. Nananina, não, você tá errada. Né? E aí? E a empresa estava errada. Pois é. Passa uma procuração, não conhece o pessoal. Quando a gente passa uma procuração para alguém, esse alguém está respondendo em nome nosso. Então você fique esperto, empresário. Se atente. Procure pessoas de confiança. Né? Porque, assim, hoje, questões técnicas, se você não sabe, vai atrás de pessoas que você possa confiar. Sim. E aí, seguindo esse exemplo aí, nós tivemos aí mais um desbaratamento em Belo Horizonte. Vejam só, em Belo Horizonte, hein? Que a gente acredita que é pequena, tranquilo, não está próximo da gente aqui, a gente nem imagina algumas coisas. Aí a Receita Federal, junto com a Polícia Federal, identificou em uma quadrilha, porque o nome técnico é quadrilha mesmo, que foi desarticulada justamente porque com vendas aí de falsas promessas. E o pessoal fazia o seguinte, fazia uma revisão fiscal, uma reapuração, sem lastro documental, Sem lastro. fazia compensações, depois faziam aí impugnações, ou melhor, manifestações de inconformidade contra a compensação que não foi homologada. E aí, para ganhar tempo, e lá na frente a bomba vai estourar, e em alguns casos já estourado, né? E além disso, essa que foi desbaratada aqui em Belo Horizonte ainda teve um agravante, em que, e aí é um escritório de advocacia vinculado com uma empresa de consultoria, que vendia milagres aí para o mercado, o que ele fazia? Pelo menos é o que está na reportagem, né? Que falsificava sentença de juiz, autorizando crédito, e, além disso, vendia regimes especiais, não dava andamento e implementação desse regime, a empresa parava de pagar, acreditando que estava um fluxo de caixa, mas interessante, depois era prejudicado. E olha para você ver, Leonardo, até para você continuar aí, isso, a gente voltando à questão do fluxo de caixa das empresas, né? Isso quebra uma empresa. Quebra. Sim. Uma empresa com 100 famílias trabalhando, 100 funcionários. Pois é, pensa comigo. E você tem que pensar que é o seguinte, não só quebra a empresa e prejudica os empregados, como a família do próprio empresário. Exatamente. Porque dependendo da repercussão disso, gera processo criminal. Sim. Exatamente. Porque lembrando, assim, o empresário tem que tomar muito cuidado, porque embora ele passe a procuração e ele esteja contratando um escritório de advocacia, de contabilidade, de consultoria, enfim, não sei como eles se apresentam hoje em dia no mercado, ele é responsável. Ele passou a procuração, mas a responsabilidade é dele. Então, não é simplesmente vou contratar para um milagre que eu acredito que vai ser feito. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que saber se aquilo ali vai ser feito. Então, se chegou um escritório de advocacia apresentando essa situação, conversa com o seu contador. Se chegou um escritório de contabilidade fazendo essas promessas, porque algumas coisas são feitas diretamente pelo escritório de contabilidade. Conversa com o advogado, conversa com o amigo, conversa com o seu concorrente, conversa com a associação. Faz uma análise. Exato. Porque, por exemplo, algumas dessas pessoas envolvidas, se você pesquisasse processos, tinham processos judiciais aí discutindo justamente essa prestação errada, essa fraude, na verdade, né? Que aconteceu. Então, assim, tem escritórios aí que se vendem como escritórios, tem um ou outro advogado e tem dois lá que fazem parte como se fossem do escritório, mas, na verdade, nem formação superior tem. Acontece isso? Acontece. E muito, né? Nós já vimos isso aqui, infelizmente. Então, assim, pesquisar o histórico realmente criminal, o histórico de conduta com as empresas. E outra, que a doutora Moana mencionou que é importantíssimo. Você não consegue repassar a sua responsabilidade de acompanhar. Porque é o seguinte, se você está escolhendo alguém, esse alguém está te representando. E você vai responder, ainda que por culpa, em escolher mal alguém. Então, assim, isso é algo importantíssimo que as empresas não podem ignorar. Eu vejo, olha só, nesse bate-papo nosso, nesse podcast, planejamento empresarial estratégico, a importância do empresário estar junto de um profissional que realmente entenda do seu negócio, né? Sim, seja um profissional de confiança. Sim. E um outro detalhe, advogado. Esse pessoal que costuma atuar nessas fraudes aí, eles criam holdings, né, e empresas sucedendo uma a outra que eles são sócios para criar dificultadores. E aí, assim que eu terminar essa parte, eu quero falar de hold. Já que eu falei de hold, um ponto importantíssimo aqui também. Esse ponto é bom mesmo, ele gera bastante. Então, eles criam camadas para tentar blindá-los, para criar uma dificuldade, depois eles responderem pelas fraudes que eles cometeram, né? Porque criminalmente acabam respondendo, mas e depois? E aí? Exatamente, aí que complica. Hoje eu vejo, Leonardo, até na pergunta que eu te disse, né? O que os contadores, aí, os empresários
com a reforma chegando, o que eles têm que ficar atentos, né? Eu vejo que tanta contabilidade tem que ser um pouco mais consultiva com os seus clientes, né? É uma parte mais próxima do dia a dia. Com a reforma tributária, o que a gente está fazendo lá no escritório? Desde o ano passado, né, que eu te convidei para fazer parte comigo no evento, né, a gente veio falando sobre reforma tributária. 2024, algo que vai acontecer pela frente, né? E esse ano estamos realizando alguns cafés. A gente chama ali 6, 7 empresários de alguns segmentos, explicando para eles essa mudança que vai acontecer até na parte da precificação e para eles saírem na frente dos concorrentes, analisando seus fornecedores, seus contratos, seja os que fez para trás ou seja daqui para frente. E através do nosso sistema hoje lá da contabilidade, a gente consegue fazer uma simulação como se a reforma já tivesse. É muito interessante. Então, a gente consegue verificar qual que era o imposto que a determinada empresa ia pagar e projetar para frente. Então, estamos realizando ali um próximo café. Eu acredito que a gente está sendo um pouco consultivo, porque a mudança ela vai acontecer e já está acontecendo. Inevitável, né? Mas isso que você está fazendo é extremamente importante, Jefferson. Isso mostra que você, além de ser um profissional atualizado, que está ali realmente entendendo a mudança da legislação, é um profissional ético. Porque o que você tem que fazer é passar para o empresário qual que é a realidade. E a tomada de decisão vai ser dele. Mas você tem que mostrar todas as opções que ele tem. Então, quando você faz essa projeção de imposto, enfim, você dá munição para que ele tome a decisão. Às vezes até não, então esse negócio para mim não vai dar certo mais. Então, ele vai ter ali, nos próximos 5 anos, ao invés de crescer a empresa, eu quero fechar essa empresa e abrir outro segmento. Né? E são nessas mudanças e nessas dificuldades que surgem novas empresas, fecham algumas. Exato. Então, eu acho que isso que você faz na sua contabilidade é o que toda contabilidade deve fazer, e a gente sabe que não acontece, e o que todo profissional deve fazer na sua respectiva área. Então, eu queria até entender se na sua contabilidade, diante dessas mudanças, essa sensação que fica ali, né? Aquela coisinha aqui no ombro do empresário de vou sonegar. Essa criação de holding já... Fica. Não, e fica, né? Porque o empresário tem muito imposto para pagar, enfrenta, principalmente o pequeno empresário, enfrenta as dificuldades do dia a dia, do empregado faltando, do empregado chegando ali apresentando diversos atestados, às vezes falsificados, que isso também é uma coisa que a gente está vendo demais no trabalhista. Então, no dia a dia, com essa pulguinha aqui que fica, está aparecendo muita demanda no seu escritório de contabilidade sobre holding? Porque essa foi uma fantasia que se criou. Crie holding, faça tudo errado, que não vai chegar na sua pessoa física. E a gente sabe que essa não é a verdade, né? Olha para você ver, Moana e Leonardo, hoje, tudo rede social, mídia social, você está lá no YouTube da sua casa, aparece lá o patrocinado, né? Hold, cria isso, a hold familiar, hold patrimonial, enfim, tem aparecido, chega, né, os nossos clientes são conectados, né? Aqueles que estão na internet, vê os anúncios, né? Às vezes, eu vou falar profissionais, mas às vezes as pessoas chegam oferecendo determinadas holds para nossos clientes, mas é bom dessa contabilidade consultiva, a gente, ainda mais no interior, Leonardo, a gente tem essa proximidade com o cliente e mesmo estando no interior, a gente atende clientes espalhados pelo estado, espalhado, né, pelo Brasil, a gente tem essa proximidade de reunião pelo Meet, a gente entender a realidade ali do cliente. E quando eles vêm falar exatamente sobre hold, aí eu falo assim, vamos entender aqui o seu processo por inteiro, porque uma hold você não faz em 30 dias, 60 dias. A hold, no caso, é um planejamento do que aconteceu na sua vida, um planejamento para frente. Porque uma hold mal feita, né, Moana, ela pode realmente desconstituir o patrimônio que a pessoa construiu durante a vida. Então, assim, ferra a vida da pessoa. Então, o pessoal acha que é receita de bolo, né? A holding que eu fiz para a empresa X vai caber para essa empresa X aqui, exatamente, que é uma empresa familiar. Exatamente. Quando ele tem determinados filhos, um mora fora, não sei mais o que acontece. Então, assim, vários pontos. Mas chega lá no escritório mesmo. E dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, se tem falado muito, né, em criações de holds. Para determinadas pessoas, pode ser muito interessante, né? Mas para determinadas situações, talvez não convém, enfim. Mas agora eu jogo a bola para os meus amigos advogados, né? Leonardo, eu gosto de comentar, vou falar um pouquinho sobre hold, né?
O pessoal, hoje em dia, coloca holding como se você pudesse comprar um chocolate e ganhasse uma holding, né? Você compra um chocolate e ganha uma holding. É o bilhete dourado da... E como se ela fosse a solução para os problemas, né? E não é assim. Porque é o seguinte, tem gente que acredita que fazendo holding paga menos tributos. E alguns vendem dessa forma, infelizmente. E não é bem assim. Holding, muitas das vezes, ela vai funcionar como dentro de um planejamento, que é o que a gente vem tratando. De um planejamento empresarial. O porquê que você quer uma holding? Qual que é a estrutura empresarial, familiar que você tem? O que você pretende proteger ou criar uma facilidade para sucessão empresarial ou patrimonial? Isso tudo, essas partes que eu menciono, são caminhos a serem analisados para que se possa ter uma ideia do que fazer. Porque a holding, que é um tipo de empresa, ela pode ser constituída para uma proteção do patrimônio particular, para o empresarial, que às vezes vai estar separado do particular. Pode ser uma empresa que, além de gerir o patrimônio empresarial ou particular, ainda assim atua no mercado. E alguns vendem como se a holding patrimonial fosse aquela que deveria conter todos os bens, todo o patrimônio e que estaria protegendo esse patrimônio. Depende. Se eu constituo uma holding e essa holding é operacional e todo o patrimônio está nela, não muda nada. É uma empresa normal e ela está atuando como qualquer outra e os bens dela estão expostos. Está tudo em risco. Então, assim, não é algo simplório, igual muita gente acredita. Às vezes você vai ter uma holding, você vai ter uma outra holding familiar que participa dessa holding, que gere as empresas de um grupo, por exemplo. Você vai ter empresas que essa holding participa separadas por atividade, por regime tributário. E que não há nenhuma ilegalidade, né? Sim. De que na holding tenha empresas de regimes diferentes. O que é importante é que tenha, de fato, lastro para que ela se encaixe naquele regime. E outra, tem gente que acredita, igual um exemplo, acho que, se eu não me engano, foi você que contou. Que, por exemplo, e a doutora Moana também. Porque são casos clássicos que acabam sendo de família ou de você ter contato com colegas, conhecidos que passaram por isso. Tem gente que acredita, montei uma holding depois, ou uma estrutura empresarial em que os sócios ou herdeiros depois vão ser prejudicados, não vão conseguir retirar o patrimônio da holding. Depende da motivação para a qual a holding foi criada. E a estrutura empresarial, e aí também, para aqueles empresários aí que têm empresas familiares, muitas das vezes eles têm um medo, um receio. O que vai ser da minha empresa quando eu não estiver aqui mais? E a maioria das empresas hoje são familiares, né? E aí, o que você faz? Você tem um planejamento que você precisa. Por exemplo, às vezes você tem 3 filhos. E você e seu irmão, ou mais 2, sei lá, irmãs, seja lá como for, toca o negócio. O filho de cada um, por ser herdeiro, ele pode querer participar ou você quer que ele participe. Ou, ainda que você queira, mas ele não tem condições e não quer participar. E aí? Então, às vezes, nesse procedimento ou nesse processo estratégico de planejamento empresarial, sim, você tem que estruturar. Você vai fazer um regime que, às vezes, tudo já descrito para evitar surpresinha para todo mundo depois, né? Quem que pode administrar a empresa? Às vezes vai ser um filho lá ou um sobrinho. Que tem uma capacidade técnica. Que estudou tal coisa, que se desenvolveu assim, o outro não quis. O outro quis, sei lá, tocar a vida de outra forma. Às vezes um herdeiro também é dependente, é uma pessoa que tem uma deficiência ou alguma situação que ele não pode, de fato, atuar. Pois né? Mas ele tem algum direito de retirada, porque às vezes o patrimônio todo familiar está ali dentro. Ele tem ali algum... Sim, então, outro você pode estruturar dessa forma. Que é importante. Imagina uma fazenda produtora de leite, de gado de corte, tudo. Esteja no nome, sei lá, de 1 ou 2 sócios, e aí falece, sem qualquer planejamento. Aí pode, no inventário, criar uma briga, uma disputa, porque passam a ser donos de partes ideais. Exato, não se sabe qual parte da fazenda, por exemplo, a cada um pertence. Aí um não quer que continuar com a fazenda, o outro quer. Ou um não quer que venda o maquinário, e o outro quer vender porque quer melhorar a estruturação ou pagar algum débito, sei lá. E aí? Aí a briga está feita, não tem um planejamento, uma estruturação, a empresa, no caso a fazenda, vai ficar paralisada, impedida, porque é uma discordância. Gerando prejuízo. Olha pra você ver. Então, a criação da holding não é tão simples. Não, não é só comprar e-book na internet, não. Ou ir no chat GPT, né? Também. Não, mas agora está na venda do e-book, né? Advogados não prestam consultoria mais. Ele faz e-book, te vende o e-book e você se vira então, ali para implementar. Assim, porque às vezes esse planejamento, por exemplo, sucessório, ele pode não necessariamente envolver holdings ou várias holdings. Depende. Depende da necessidade de cada família, depende da projeção do negócio.
Às vezes o Até negócio da não vai prosperar. estrutura familiar. Às vezes já é um sócio majoritário, né? Que já tem todos os bens, que já está ali numa situação de vida um pouco mais complicada, uma situação da saúde mais complicada. Será que é interessante criar a holding para depois ter ela dissolvida? Por que já não fazer, talvez, a sucessão, o planejamento sucessório ali? Né? É porque, às vezes, com esse planejamento sucessório, você evita alguns tributos, né? Sim. E aí, o que acontece também, outro de ponto relevante a ser considerado? Muitas das vezes, nessa estruturação societária e patrimonial, e o pessoal, às vezes, acha que é algo ruim de fazer, mas é necessário. Regime de casamento, por exemplo. Isso é importantíssimo, influencia. Imagina que um sucessor, um herdeiro, por exemplo, vai ficar impedido de tomar determinadas decisões, vender determinado patrimônio, porque ele é casado em determinado regime. Isso é um problema. Que antigamente, para poder fazer a venda, até um termo estranho, né? Outorgo Pissória era o nome. Isso é nome de pôr, né? Ou seja, outorga do seu cônjuge para que você pudesse vender um bem. Exatamente. Olha, você tem que ter até um planejamento pelo casamento. Não, e a gente tem que pensar o seguinte... É verdade, cara. Mas, a gente ri, mas é verdade. Às vezes acontece isso quando você é casado. O problema é quando você está separando, passando de um divórcio litigioso. Imagina a confusão. Ou no falecimento, tem um reconhecimento de união estável com uma pessoa que você nem sabia. Olha, pra você ver que é o quê? E aí essa pessoa entra e quer dar pitaco ali na empresa. E aí? Como é que faz? A empresa pode quebrar. Não houve planejamento, pode quebrar. Então, isso tudo é para evitar segurança para continuar. Ô, Leonardo, eu gosto de fazer uma pergunta para você e para Moana aqui. Uma pergunta, porque a gente fala sobre a reforma, a gente sabe que a alíquota do ITC, MD, assim dizendo, né, vai mudar, vai aumentar, enfim. E eu sei que há vários casos, né? Então, eu vou fazer uma pergunta talvez genérica aqui, né? Mas, enfim, vai valer a pena a criação de uma hold com a reforma tributária? É algo que determinado cliente tem um patrimônio X? É algo que vale a pena? Eu sei que tem várias análises, né? Mas tem gente que fala, não, eu quero constituir uma hold aqui, etc. E tal. Enfim, vale a pena. Porque depois eu escuto da Moana. Eu sei, talvez, pode ser Será que pode a gente ser vai responder a mesma coisa? Vamos ver se vai responder a mesma coisa. E aí, aquela resposta clássica, assim, depende de vários fatores. Porque é o seguinte, não dá para analisar por um ponto isolado. Primeiro, o porquê que você quer fazer. O que você quer proteger? Então, essa é a primeira vale a pena financeiramente ou vale a pena também só de estruturar para proteção? Porque às vezes financeiramente não vai, mas não é isso que você quer. Você não quer economia, você não quer diminuir tributo, você quer proteção. E às vezes você não vai conseguir, tributariamente falando, redução nenhuma. Então, primeira pergunta, então, por que eu quero constituir a hold? Precisa entender se faz sentido para você. Às vezes não faz nenhum, igual a Mona mencionou. Ou às vezes vai fazer todo e não da forma como você pensou. Essa pergunta que mas eu te de uma disse, talvez tenha alguém lá... Pois é, mas de uma forma diferente. O que vai acontecer com a emenda constitucional 132 de 2023 que ela trouxe de mudança, também dentro dessa linha e do contexto da reforma sobre o consumo, ela alterou, você mencionou o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Então, você pode ser tributado porque doou ou pode ser tributado porque houve falecimento e houve essa transferência pelo falecimento. A questão é que se propôs, e é o que vai ser alterado, que é a progressividade do ITCMD, que hoje, em alguns estados, ele não é progressivo. Em Minas Gerais, hoje, 5%. É 5% e pronto. Pronto. E aí a progressividade é que, na medida da base de cálculo, do valor do patrimônio, ele aumentando, vai se subir. Hoje, está limitado até o momento em 8%. São Paulo segue essa progressividade. Sim. E há projetos de lei que possibilitam que isso chegue a 16%. E aí houve uma corrida de alguns aí para fazer esse planejamento, essa estruturação rápido. Porque o fato de você fazer uma hold não é doação, você não está doando. Você fica imune, no caso aí, do ITBI, que é o isso. Então, você fica imune do imposto de transmissão de bens intervivos. É diferente, que é um imposto do município. A questão de TCMD não entraria nesse caso. Mas, assim, o fato é que há uma mudança e, se isso for implementado dependendo do valor do patrimônio, sim, vai afetar, mas não é algo que qualquer patrimônio vai entrar nessa escala. Ele vai, às vezes, estar no valor ali que mantém o que já é hoje. Então, depende. Tem que analisar. E aí os estados têm que fazer uma legislação própria que definam os percentuais e essa progressividade para que possa depois exigir. Não é o simples fato de estar previsto na norma constitucional que já está podendo cobrar. Não. A ideia era que a cobrança já acontecesse em 2025. Outra coisa, mas não, gente, com essa mudança que a gente tem também, você vai criar a holding, pensando aí na sua sucessão daqui a 30 anos, pode ser que daqui a pouco tudo mude também. Tudo mude, exatamente. Então, você tem que pensar, assim, lógico, a longo prazo, né, nessas possibilidades, mas é um planejamento, né? Sim. Então, mais uma vez, né, a gente sempre foca
nessa expressão de planejamento estratégico, é desde a constituição da sua empresa. Ah, mas eu constituí minha empresa, peguei o contrato social ali da internet e só fiz e mandei para a junta. Tudo bem, então agora faça. Então agora faça acerte as arestas ali. Faça o seu acordo de sócios. Faça o seu acordo de casamento. Existe isso. Faça os haveres do seu casamento, o que pode, o que não pode, não tem problema nenhum. Existem vários contratos que você pode fazer, que é perfeitamente legal. Deixe já estruturado com a sua família quais são as suas intenções. Ah, eu vou criar a holding, e aí depois eu vou entregar para os meus filhos. Eu tenho que passar para os meus filhos qual que é o interesse dessa holding, porque no final das contas vão ser eles que vão pagar os impostos, vão ser eles que vão diluir ali o patrimônio ou acrescentar patrimônio. Vários aspectos. São vários aspectos. Essa questão de casamento é interessante, o regime de casamento, né? Porque às vezes você vai ficar de separação total, você tem uma liberdade maior, e você tem alguns que são híbridos, né? Por exemplo, eu me casei no regime aí de participação final nos aquestos. Aí, viu? Faculdade de Direito, o pessoal estuda, mas nunca viu aplicar, né? E aí eu já orientei colegas meus e fiz da mesma forma. Porque enquanto você está atuando aqui, está casado e tudo dele, funciona como se fosse um regime de separação total. E aquilo que for adquirido em conjunto, mais à frente, se eventualmente vier a faltar ou separar, é dividido como se fosse comunhão parcial. Então tem uma diferença, né? É justamente para eu ter essa autonomia e não precisar... falando muito. É porque é justamente isso, né? E aí porque não chega tem em cartório... Não tem planejamento. Então, assim, você chega, por exemplo, dependendo... Se vai numa caixa econômica, vai fazer um financiamento, sei lá, de algum imóvel, coisa assim, tem lugares que o pessoal não... Mas, peraí, o que é isso aqui, né? Esse regime Nem aí. sabe. Pois Como que chama? Mas regime... É porque o povo só sabe o juntado e o casado. Casado. O resto ninguém sabe. É participação final nos aquestos. É um nome estranho, da mesma... Mas outorga que sua hora é pior. Mas é isso, é o planejamento. E assim, esse bate-papo tá bom demais. E a clareza que você vai ter que conversar com o seu sócio, a clareza que você vai conversar com o seu advogado, a clareza que você vai conversar com o seu companheiro quando você vai casar, é exatamente essa. Não entende. Não, mas a gente vai construir junto. Mas, gente, são questões diferentes. Não impede que a construção em conjunto ela ocorra. Sim, né? E que a pessoa tenha ali o direito de Pois receber o que constituiu. E outra, ainda que seja separação total, igual muita gente fica, ai meu Deus, você pode comprar alguma coisa em conjunto, você pode dar alguma coisa para alguém se você quiser, nada impede. Então não é algo engessado igual muita gente acredita que seria. Sim. Nossa, que bacana. A gente começou por reforma tributária. A gente falou das principais mudanças aí pela frente, não tem como falar tudo em poucas horas, assim dizendo, porque é um assunto muito extenso, né, Léo? Mas quando fala de planejamento empresarial estratégico, né? A gente falou das mudanças da reforma, do IBS, do CBS. A gente falou agora na parte final de hold, falou da parte trabalhista. Quais pontos que a gente pode trazer aqui para quem que está acompanhando lá de casa? Fala assim, poxa, o que eu tenho que olhar para dentro da minha empresa aqui para eu poder permanecer no mercado ou mudar a minha forma de mercado? O que a gente ainda pode colocar aqui de ponto de planejamento estratégico empresarial? Ah, eu tenho uma empresa de segmento X. O que eu vou ter que olhar? A gente falou da parte de revisões de contrato, revisão dos produtos. Leonardo, traz para a gente um ano também. Ninguém controla aquilo que não conhece. Esse é um ponto relevantíssimo. Perfeito. E aí, o empresário tem que olhar para a sua empresa, identificar as operações, conhecer a empresa, para que ele possa, conhecendo a empresa e com a consultoria, porque se ele não tiver expertise, ele precisa de ser acompanhado aí por uma consultoria, né? Para ele entender os cenários possíveis. Enxergar as oportunidades. As oportunidades e aquilo que, de repente, ele tem que se adequar. Porque muito se fala também, aí, de novo, um outro termo em inglês que o pessoal adora, o compliance. Né? Compliance nada mais é, o empresário, do que estar conforme, em conformidade com a legislação. Então, você precisa, o empresário precisa estar conforme. Declarar aquilo que, de fato, ele precisa declarar, buscar oportunidades, que, às vezes, um planejamento tributário, igual muita gente vende, como se fosse algo mirabolante, às vezes é coisa simples que o cara precisa, a empresa precisa. Às vezes é um regime especial que, no momento, ainda é possível. Ele buscar uma adesão que ele não está fazendo, ele reduz, né, a carga tributária dele. Ou então, buscar de volta algo que ele estava pagando indevidamente, igual a gente exemplificou, folha de pagamento. Às vezes tem rubricas que estão lá que não deveriam estar sendo tributadas. Às vezes tem coisa para futuro, né? Coisa do passado mesmo. Eu tenho uma dívida ativa.
a quantidade de negociações que agora a gente está tendo pela PFN, né? PGFN. Transação tributária. Isso, as transações com desconto de desconto. até Sim, 70%. Pois é. Então, se antes a sua empresa era uma empresa não pagadora de impostos, e isso pode ter sido feito parte do seu cenário durante muito tempo, dependendo da classificação da sua empresa, então, se você é A, B, você me corrige, tá? Porque, até D. Até D. Se você é D, você pode ter descontos altíssimos. Maiores. Se é grupo econômico, principalmente, às vezes uma empresa do seu grupo econômico que você nunca reconheceu com medo de trabalhista, mas uma empresa ali que era do grupo econômico está classificada como D, porque é aquela empresa que você foi deixando para matar, literalmente, ela está classificada como D, você está como C, talvez você pode fazer a união e conseguir o desconto da D. Então, assim, eu acho que o planejamento, talvez não é nem só olhando para frente, vamos olhar para o passado também, vamos ver, vamos aprender, vamos tentar reduzir essas dívidas, ou... Planejamento revisional. Mas igual tem crédito extemporâneo, que você não reconheceu lá na frente, lá atrás, né, para você utilizar agora, que você vai fazer uma revisão e vai ver, isso aqui eu tinha que ter utilizado e não fiz a utilização. Então, você tem essa possibilidade de fazer, né? O que eu sempre faço, quando o cliente nos contrata, para a parte de consultoria, a primeira coisa que eu faço, independente de onde é o cliente, olha que a gente atende nível Brasil. Então, nós temos atendimento em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e Goiás e Mato Grosso. Então, o que eu falo, eu vou no cliente. Porque, às vezes, o olhar do profissional já é treinado para ver algumas coisas, ou defeito, ou oportunidades. Então, eu vou no cliente. Então, eu não só pego documento. A nossa consultoria não é só de documento, porque o dia a dia que vai fazer aquele documento ser válido ou não, né? Então, a gente entra dentro do cliente, a gente olha as atividades do cliente, a gente olha o tipo de maquinário que o cliente usa, porque isso vai fazer diferença na segurança do trabalho, mas pode fazer diferença em outra questão também. Aí a gente puxa a parte da documentação e a gente olha quem são os prestadores de serviço. Todos os meus clientes de consultoria, eu tenho um contato direto com a contabilidade. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada igual. Tem um cliente meu que a gente fez toda a parte de contratos. Quando eu vou recebe uma ação trabalhista, eu vou apresentar a documentação, eu vejo que não é o contrato que eu fiz. É o contrato da contabilidade. Então, o que eu ajusto com a contabilidade? Olha, esse cliente, os contratos vão ser dessa forma. Os avisos de férias, como são fracionados, vão ser vai ser através desse modelo. Então, o nosso contato é muito próximo com os prestadores de serviço dessa empresa. Então, se eu fecho com um cliente, eu falo, quem que é a sua contabilidade? Com quem que eu posso conversar? Isso tem que andar junto, né, Moana? Tem que andar junto. Então, eu acho que esse deve ser o procedimento do empresário. Vai lá na sua produção, conversa com os seus empregados, dá uma olhada, liga para o seu contador, senta, puxa a folha. Conversa com o contador, conversa com o advogado tributário. E se você não tem um advogado tributarista, ainda não tem um advogado trabalhista, conversa com o seu contador, peça uma indicação, marca uma consultoria que seja pontual, para você ter ali uma noção do cenário, né? Mas é isso, você tem que entender o seu negócio. E se você não entende, você tem que começar a entender. Porque o SECO está fechando essa parte de fiscalização. A gente está aí num cenário, né, do Brasil que está em déficit. Então, a gente sabe que quando está assim, a fiscalização aperta um pouco mais, pelo menos no trabalhista é assim. Todo ano que tem um rombo fiscal... Para arrecadação. Para arrecadação. E, infelizmente, a arrecadação é através do empresário. A gente sabe, não tem para onde escapar. Então, a gente tem que começar a ficar um pouco atento. Porque uma ação hoje, que é muito fácil de se ver, de 90 mil, 100 mil, uma execução aí de pagar em 48 horas, fecha a sua empresa. Às vezes, gera um divórcio, porque você tem aquela dificuldade, às vezes a esposa é sócia, aí tem um bloqueio na conta dela. Então, assim, a gente tem que pensar quais vão ser as repercussões desse problema que você está tomando. E um outro ponto também que é muito importante quando a gente fala de holding, de estruturação, aqui em Minas existem muitas empresas que são familiares. E a gente tem aquela ideia de, eu vou colocar o meu filho como sócio, porque aí ele já vai ter uma empresa, né? Já vai ter um futuro melhor do que eu, né? Uma situação melhor do que a que eu tive. Isso é uma realidade se a sua empresa estiver em conformidade, porque senão você vai deixar um passivo para o seu filho. E acontece isso demais. Já cresce com dívida. Pessoas que não conseguem, que têm aí, né, às vezes, um futuro pela frente, que o futuro já está maculado completamente pelo histórico empresarial ruim. E, às vezes, não por vontade de fraudar,
né? Mas por desconhecimento ou até por um estímulo dessas empresas de consultoria que estimulam mesmo, né? Isso que você falou, e agora eu acabei de lembrar, de semana passada, na aula que eu faço, tenho feito hoje o curso de doutorado em Direito Tributário, e aí um advogado societário veio me falar que um amigo dele o procurou. É o que a Mona acabou de falar. O pai dele criou uma empresa, colocou ele na empresa, inclusive com poder de administração, não pagou o que deveria ser pago de tributo. E ele assumiu. Está em execução no nome dele, inclusive, né? Então, assim, ele vai ser solidário porque ele era o administrador da empresa. E a empresa simplesmente parou de funcionar, não encerrou de forma regular as atividades, então está sendo cobrado dele, embora ele estivesse com 30% da empresa, mas ele era o gestor da empresa. E às ela, vezes ele o nem fechamento, tem 30%, às vezes ele tem 1%, nunca nem pisou na empresa, mas, faz não, outra coisa, está lá na Austrália de Não, mas intercâmbio. realmente ele não fazia, ele não participava mesmo da atuação da empresa, mas formalmente estava. E aí a empresa teve fechamento irregular, né? Dissolução irregular. Que isso já atrai a responsabilidade pessoal pelo débito tributário. E aí? Olha só. Ele está sendo executado. Então veja só que coisa. A vida mudou completamente para ele. Não, aí o cara não pode casar direito, Não, porque se ele então, casar com regime vai total assumir, de bens, vai dar um fazer, problema. Vai dar problema. Então, isso impacta na sua vida. Então, quando a gente fala aqui de planejamento estratégico, a gente envolve direito do trabalho, a gente envolve direito tributário, a gente envolve o societário, Sim. empresarial, a parte da contabilidade do dia a dia. A gente tem que pensar nessa parte de sucessão e família também, porque isso envolve. Então, não é uma coisa simples, não é um profissional só que vai conseguir te dar toda essa informação. Então, quando o meu cliente me pede alguma orientação sobre essa questão contratual e societária, a gente dá ali uma noção geral, mas eu falo, isso você tem que olhar como profissional, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É um futuro que você pode ter aí de uma falência a um sucesso absurdo da sua empresa. Então, é uma coisa que você tem que realmente entender e planejar. E saber os riscos, porque hoje em dia, empreender no Brasil é risco, né? Mas você tem que tomar um risco, ainda que você opte por correr o risco, que seja um risco calculado. Né? Pois é, justamente. Isso é de grande relevância. Por isso que não pode deixar para quando o problema vier. A questão de se estruturar ela tem que ser antes. Uhum. Empresas startups, por exemplo. Imagina só que você tem alguém que te ajuda a desenvolver, está ali seu parceiro, te ajuda a desenvolver um software, uma inteligência, e depois sai, aí ele vira seu concorrente, e aí depois ele, de repente, leva tudo o know-how que ele desenvolveu e ele era só o seu parceiro. Então, assim, você não tem um contrato, né, de não concorrência, você não tem um contrato de estruturação. De como é que o limitação negócio de lucro. Porque, às vezes, você vira aí uma Apple da vida. Você vira uma Apple da vida e o cara só te ajudou a desenvolver e depois quer os louros. O planejamento empresarial estratégico empresarial, ele começa realmente no início da sua ideia. Pois é, e se você não fez até hoje, faça. Reveja aquilo que for possível, acerte, né, o caminho da sua empresa, porque senão isso pode ser um fator complicador para a sua atuação profissional, para a sua concorrência com o mercado. Né? Leonardo, o bate-papo está sensacional, maravilhoso, né? Esse podcast aqui. Planejamento empresarial estratégico é isso tudo que a gente falou desde o início. Mas, Mona, para quem está acompanhando lá de casa, eu vou assistir também depois, né? Dá umas 3 dicas aí para a parte trabalhista, para quem está nos acompanhando, para mim também, como contador lá no escritório. Tá. É difícil a gente resumir em 3, né? Mas o que a gente sente que pega muito o empresário e que gera ali um risco muito grande? Primeiro ponto, entender as condições de trabalho de seus empregados, não só na parte de segurança do trabalho, como a condição também psicossocial, que é um ponto que vai bater muito forte. A gente vai ter aí a retomada da NR1. Um outro ponto, entender como que é feita a jornada de trabalho de seus empregados, como que está sendo feita a compensação. Então, olhar bem fundo para esse ponto. E o terceiro, entender quem que está tomando conta do seu domicílio eletrônico trabalhista, judicial. Por quê? Algumas empresas ainda recebem as notificações, não só de processos trabalhistas, mas notificações do Ministério do Trabalho, ainda em cartinha, mas isso não é mais o usual.
tá? Toda comunicação, ela chega pelo domicílio, então é necessário que a empresa analise todos os dias, então não fique esperando, eu vou receber por e-mail porque eu cadastrei no e-mail. Não é mais. Não mais, então tome muito cuidado com isso, designe uma pessoa com responsabilidade para analisar essa ferramenta nova, porque toda comunicação do Ministério do Trabalho e trabalhista vai ser feita por lá. Então, as notificações, se você não acusar o recebimento, você pode, inclusive, pagar uma multa. Então, não é só, recebi, vou mandar para o advogado. Não, você tem que acusar o recebimento daquilo ali e realmente mandar para o contador ou mandar para o advogado, para quem vai dar direcionamento àquilo. Passado o prazo, você perde a sua oportunidade de recorrer ali de um auto de infração, se a gente vai falando do Ministério do Trabalho, de apresentação de documentos, se a gente vai falando do Ministério do Trabalho, às vezes o Ministério Público do Trabalho, quando a gente fala de um inquérito, e ações trabalhistas. Então, não responder a uma ação trabalhista gera uma revelia, um prejuízo enorme para a sua empresa. Então, são esses pontos que eu acho que... Olha só, então para quem que está lá, o empresário que está acompanhando a gente, ele vai estar assim, meu Jesus amado, quem é que isso? faz Quem isso? é que está fazendo isso? Será que meu contador está fazendo isso? Será que ele é a pessoa correta para estar visualizando essas mensagens? Porque a não visualização, igual você disse, mano, vai dar, então, um encargo, assim dizendo. Se não dá o acusamento, Sim. né? Acontece isso também, talvez, numa parte fiscal. Daqui a pouco o Leonardo pode até dar essas dicas para nós, né? Sim. Porque da denúncia espontânea, etc. E lembrando que não é o contador que tem que fazer isso, né? A não ser que no seu contrato com a contabilidade tenha previsto essa responsabilidade. Mas, em regra, é através do cadastro que você fez, através do seu CNPJ, da pessoa que você designou. Então, é muito importante que às vezes não, meu contador que olha isso. Não, o contador ele olha outras questões que chegam ali. E também eu acredito que tem essa mesma ferramenta para as notificações tributárias. O doutor Leonardo vai poder falar melhor. Sim. E partindo dela, então, dessa parte aí. As que suas é um 3 dos pontos, dicas? ela está dentro disso também pelo seguinte, que independente da reforma tributária, porque a reforma tem isso também de definição de domicílio eletrônico. Eu até comentei mais cedo, quando a gente conversava, que há hoje uma ideia de integração em que o fisco pode acompanhar, o federal pode acompanhar o que o estadual está fiscalizando, por exemplo, por meio do domicílio eletrônico. Então, tem esse direcionamento desse domicílio eletrônico. Mas, atualmente, independente da reforma, já existe também. E empresas, na linha do que a Mona mencionou, elas ignoram essa necessidade de um acompanhamento constante, seja para um prazo, para uma defesa, para uma autuação que a empresa receba. Então, ela precisa se atentar para isso porque o prazo dela está correndo. Se ela, por exemplo, não se defender na via administrativa, isso já vai transitar em julgado lá, no auto de infração, e ela vai poder discutir se ela também não deixar o prazo passar no judicial. Mas imagina e aí só. tem custo, né? Pois é. Imagina só. Hoje, nós temos no estado de Minas Gerais a fiscalização exploratória de ICMS. Que quer dizer o quê? Que antes de te autuar, o Estado te possibilita informar para ele vai te requerer o que ele quer saber para que ele conheça o que está acontecendo na sua atividade para entender algumas inconsistências que ele tem identificado. E você teria, dentro do prazo, lá, a apresentação de documentos e esclarecimentos, você ainda poderia, se você estiver errado, fazer a denúncia espontânea. Tipo uma delação premiada de você mesmo? Não é bem assim uma delação premiada, mas é porque é o seguinte, já sabe o que está acontecendo de errado. Você simplesmente fala assim, reconheço que eu estou errado, não vou pagar multas. Os juros, se eu tiver que pagar um tributo, é de acordo com o período que eu deixei de pagar. Mas multa por lançamento de ofício, autuação, você não vai ter. Porém, você tem essa possibilidade. Agora, suponhamos que você recebeu essa intimação aí de uma fiscalização exploratória e você não olhou no seu domicílio eletrônico. Passa o prazo. De repente, você vai ser autuado ou a fiscalização ela vai continuar, mas você já não pode mais... Perde a oportunidade de você... fazer a denúncia espontânea. E aí você vai ter que pagar depois a autuação. Realmente, né? Então, assim, você perde isso como oportunidade. E aí, partindo já para as outras dicas aqui, vai muito ao encontro, junto com o que a Mona mencionou, que é conhecer, entender a sua empresa, entender tanto a sua realidade quanto as oportunidades que você tem no mercado para reduzir o custo da sua atividade, porque tributação acaba sendo custo para a sua empresa. Então, você tem que reduzir, otimizar. E essa parte de entender a sua empresa, as oportunidades que tem no mercado, você tem que buscar gerir da melhor forma, porque está tudo relacionado. Esse planejamento está relacionado com gestão. E buscar oportunidades está relacionado com você
buscar segurança e ótimos profissionais. Então, fazer um direcionamento, uma investigação, se você não conhecer quem vai te atender. Sim. E, para terminar, esse trabalho em sinergia com a contabilidade, com o jurídico também. Isso é de grande relevância. Eu posso dar uma última dica? Com certeza. Parar de achar que o profissional capacitado é custo para sua empresa ao invés de investimento. Porque não adianta você querer pagar também um preço de um profissional que não está qualificado. Pois é. A qualificação, ela é custo para o profissional. Muito o doutor o doutor Leonardo está aqui com doutorado, mestrado, cursos, não sei o quê. Então, assim, não é bagagem grande. Uma bagagem enorme, uma experiência absurda. Então, é importante que você entenda que o profissional que você está contratando é um investimento para a sua empresa. Porque um profissional gabaritado dessa forma, ele vai conseguir... Talvez não redução de custo na parte tributária, porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas ele vai te dar uma consultoria e te ajudar nesse planejamento daqui para frente. Até para o crescimento da empresa. Sim. Exatamente. Não para estagnação. Jefferson, e em relação à parte contábil, quais seriam as dicas para os empresários? Os empresários que estão nos acompanhando, além de tudo isso que foi falado, né? Eu indico para o empresário procurar a sua contabilidade, entender nesse assunto que a gente falou do planejamento estratégico empresarial, conferir a questão da reforma tributária, senta com ele e pergunta o que é que vai mudar no meu negócio? Como que eu posso precificar melhor? Né? O contador vai conseguir te indicar, você vai identificar confiança nele, no profissional. Senta lá, seja com o seu advogado tributarista, seu trabalhista, entenda realmente, conheça o seu negócio. O que é que eu falo para o empresário? Conheça seu negócio e vai no seu contador, porque às vezes, roboticamente, né? Às vezes ali no dia a dia, o contador não está com tempo ali de identificar a sua empresa, mas é interesse seu, interesse do contador também. Então, procure, né, Leonardo, o contador, pergunte sobre a sua empresa, como que está a sua faixa de faturamento, faz uma projeção com ele, realmente faça um planejamento, revise, né, os seus contratos, faça uma revisão dos seus produtos. Com isso, você vai ter uma redução na sua carga tributária, você vai conseguir identificar onde que realmente você vai ganhar dinheiro. E eu quero dar... dentro, né, dessas dicas, que é o seguinte, não adianta eu chegar para o empresário e falar assim, saia do Simples Nacional, vai para o lucro real. Mas será que é interessante ele ir para o lucro real? É uma análise que tem que ser feita. Não adianta a gente entrar hoje, pegar o celular e ver um videozinho na internet falando assim, monte várias empresas do Simples Nacional, né? Saia do lucro real, monte várias empresas do Simples, ou vice-versa, saia do Simples Nacional, vai para o lucro real. Tem que entender a realidade ali, dentro do seu negócio, junto com o contador, junto com o advogado trabalhista, tributarista. Então, assim, não caia, né, em conversinha da internet. TikTok. Realmente filtre. Exatamente. Né? Não caia em qualquer compra de e-book. Então, assim, realmente entenda do seu negócio. Essa dica que eu dou pro pessoal que tá em casa. Eu acredito que foi um bate-papo muito bacana, Leonardo. E aí, Moana, o que você diz? Pra gente encerrar a nossa conversa aqui de hoje, vamos ter, com certeza, outras. Eu acho que é basicamente isso. Entender que é um cenário difícil, né, de crescer. O Brasil é realmente um país complicado de se empreender, mas com bons profissionais, força de vontade, que a gente sabe que nós temos, com certeza vai ser sucesso, né? Então, temos alguns clientes que nós atuamos em conjunto. Acredito que esse trabalho, né, a gente vai criar outros bate-papos para informar. A ideia realmente com esse podcast é informar, é gerar conteúdo para que o empresário tenha ali, né? Sim. Como Gatilho. o Dr. Leonardo gosta, os insights. Né? Os insights. E busque bons profissionais. Eu acho que é basicamente isso, é ética, né? Tanto Muito na bom. sua empresa como no profissional que você está contratando. Muito bom. É um agir profissional mesmo, essa busca para profissionalizar a atuação. Porque, às vezes, a empresa foi montada não simplesmente porque estava à toa, sem fazer nada, né? Porque é um sonho, às vezes, de empreender, de ganhar dinheiro, de manter sua família, de buscar realmente um encaminhamento aí e ter um retorno interessante. Então, você precisa profissionalizar essa sua atuação. E o planejamento é isso, Pois envolve mais dinheiro no bolso do empresário. Sim, a ideia tudo que a gente conversou é para isso, para isso. evitar risco, para evitar perda, diminuir riscos, né, e buscar de forma acertada ter um retorno maior. Muito bom, Seguro. Leonardo. Te agradeço, a Moana. Eu Muito que bom, agradeço o muito bom convite. estar com vocês. Agradeço o pessoal que nos acompanhou até agora e tamo junto. Com certeza. Até a próxima.
Obrigado.